Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Maria, sede da sabedoria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Nós estamos percorrendo o nosso itinerário de meditação sobre o livro dos Provérbios. E dentro desta obra nós nos encontramos no prólogo, o qual corresponde aos 9 primeiros capítulos. No prólogo nós estamos a meditar a seção que corresponde ao capítulo 4, versículos do 10º ao 27. Esta seção pode muito bem ser intitulada de Instrução sobre os Dois Caminhos. Hoje nós iremos meditar Provérbios, capítulo 4, versículo 21, que diz assim para nós: Não as deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-as dentro do teu coração. O que não se deve deixar apartar dos olhos? Dos olhos de quem ouve esta exortação, de quem ouve estas palavras cheias de carinho e de ternura da parte do Pai, da parte do Santo. Não deixar as palavras às quais se referiam o versículo anterior, as palavras, os ditos aos quais se referiam o versículo anterior, que era o versículo 20. Não as deixes apartar-se dos teus olhos. É como se prestem atenção aqui à realidade da palavra de Deus. É como se a palavra fosse uma realidade substancial e, por analogia, aqui pode ser vista. Pode, inclusive, deve ser vista, deve ser contemplada. Olhar a palavra, contemplar a palavra, não a deixes apartar-se dos teus olhos. Na tradição bíblica, na tradição do Antigo Testamento, os olhos também são por onde a fé entra. Por excelência, o sentido pelo qual a fé entra, pela qual nós abraçamos a fé, é o sentido da audição, são os ouvidos. A fé vem pelo ouvir. Por outro lado, os olhos também são como que a entrada. A entrada, de um certo modo, unido aos ouvidos. Só que os olhos, o sentido da visão, tem algo interessante que chama-nos a atenção. Através dos olhos, obviamente, nós vemos, então nós podemos contemplar como as coisas são na sua forma. Nós vemos as formas das coisas. Então isso significa dizer que não as deixar apartar-se dos nossos olhos, significa dizer, em primeiro lugar, estar sempre atento, vigilância, vigiar na palavra, ter sempre a palavra diante de nós. Vigilância significa, portanto, usar sempre a palavra de Deus como critério de discernimento. Vigilância significa estar sempre atento para onde nós olhamos, qual é a nossa meta. Não apartar a palavra de Deus dos nossos olhos. Nós caminhamos para a plena execução da palavra. E a palavra tem o seu fim, tem a sua finalidade, nos colocar na comunhão eterna com Deus. Então significa em primeiro lugar isso, vigilância. Em segundo lugar, por nós vermos a forma das coisas através dos olhos, significa contemplar a beleza. A forma da palavra é, por essência, bela. Isso aqui, meus irmãos, é teologia e filosofia. Para Santo Agostinho, que era, além de teólogo, era um filósofo de profunda influência platônica, era um filósofo platônico. Para Santo Agostinho, a forma da palavra, por excelência, é a beleza, porque a beleza tem como atributos a unidade, a bondade e a atração.
Tudo que é belo atrai, você se sente atraído pelo belo. Isso aqui eu estou trazendo categorias tanto de Santo Agostinho como de Platão. Santo Agostinho se serve do filósofo grego Platão para poder explicar a beleza. O que é belo atrai. O que é belo é bom, não tem apenas uma aparência física de atração. O que é belo é bom, então há uma correspondência entre a beleza e a bondade. Há uma correspondência entre estética e ética, entre estética e moral. Aquilo que é moralmente ético é belo. Aquilo que não é ético é feio. Ou seja, o que é ético, moralmente ético, é bom. Leva ao bem supremo. A beleza, portanto, está em unidade com o belo, aliás, com o bem. Beleza e bem se confundem. Prestem atenção aqui. A palavra de Deus, ela é bela. Nós contemplamos a verdadeira forma da palavra de Deus, porque a sua beleza, porque ela é boa, porque ela atrai para o coração de Deus. E, além da atração e da bondade, a beleza também tem como característica a unidade. Então, a palavra de Deus também une, põe em comunhão com Deus, põe em comunhão aqueles que aguardam, aqueles que a praticam. Todos formam um só coração e uma só alma. Os mesmos atributos que podem ser dados para a beleza podem e devem ser dados para a palavra de Deus, uma vez que ela é bela, uma vez que ela manifesta a substância da beleza em si mesma. Com isto, o que eu quero dizer para vocês é que, ainda que a palavra de Deus, em alguns momentos, se constitua de palavras humanas ásperas, porque Deus utiliza a linguagem humana para se comunicar conosco, por exemplo, não foi fácil para Pedro ouvir, por exemplo, Jesus dizendo para ele: afasta-te de mim, Satanás, porque os teus pensamentos são os dos homens e não os de Deus. Essas palavras são duras, são ásperas. Não é fácil de ouvi-las. Ali a palavra de Deus se põe como um espelho. E, no entanto, essa palavra é palavra de Deus. Jesus se utiliza da linguagem humana para poder falar com os humanos. A palavra de Deus, portanto, ela usa a veste humana. Deus se utiliza da nossa linguagem porque nós só podemos compreender através da nossa linguagem para transmitir a sua palavra. E, no entanto, essa palavra, por mais que seja áspera, por mais que seja dura, é uma palavra que serve para a conversão. É a palavra que tem como fim último levar o seu ouvinte à glória de Deus. Portanto, ela é bela. Portanto, ela é bela, ainda que não seja fácil de ouvir. Vocês estão entendendo? Percebem a grandeza da coisa? Ter diante dos olhos significa não perder de vista essa palavra, ainda que essa palavra diga o que eu não quero ouvir, ainda que essa palavra mexa com o meu ego, ainda que essa palavra venha a colocar diante de mim, diante dos meus olhos, quem realmente sou, como tem sido o meu proceder, quais têm sido os meus atos. Essa palavra me desnuda, mas ao me desnudar, ela o faz com a intenção de me curar, de me salvar, de me proteger, de não permitir que eu me perca, de não permitir que eu chegue à condenação eterna. Portanto, ela é bela. Portanto, o que Deus está dizendo aqui para nós é conseguir enxergar a beleza da palavra, ainda que no momento que esta palavra seja dirigida a mim, não seja uma palavra que me seja apetecível aos ouvidos. Ainda que esta palavra, conseguir ver a beleza da palavra mesmo quando aparentemente se trata de uma palavra feia.
se trata de uma palavra que machuca, mas deixa machucar. Deixa machucar porque é esta mesma palavra que traz a cura, é esta mesma palavra que traz o bálsamo. Deixa a palavra te confrontar. Deixa a palavra medir suas atitudes, suas ações. Permita-se. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Permita-se. Então, os olhos são entradas da palavra, porque me leva à vigilância, a ter sempre a palavra diante de mim, a não me desviar dela, e porque me faz enxergar a beleza da palavra, a verdadeira beleza. Ela me faz ir além, é uma visão que vai além da visão material. É uma visão que me faz chegar à essência. E o coração é a morada. Deus quer que o meu coração, o seu coração, seja a morada da sua palavra. Por isso que ele diz, guarda-as dentro do teu coração. Guardar no coração, tal como fazia Maria. Maria era aquela mulher, a mulher da palavra, a mulher por excelência, a mulher que foi tecida pela palavra, que foi feita, foi formada pela palavra e que trouxe a palavra no seu ventre, no seu coração. Santo Agostinho dizia que antes mesmo de conceber a palavra no seu ventre, ela já a trazia no seu coração. Por isso, não é de nos surpreender a atitude de Maria de conservar a palavra, meditando-a no seu coração, tal como registra São Lucas no seu Evangelho, no capítulo 2, os versículos o 9, aliás, o 19, perdão, e o 51. Maria sempre guarda a palavra. Maria não era aquela mulher, é a mulher fiel, a mulher discípula fiel, sempre atenta à vontade de Deus. Certamente nós podemos, é lícito imaginarmos a oração de Maria diante de Deus. Maria não rezava diante de Deus pedindo, Senhor, dá-me a palavra que eu quero, a palavra segundo os meus gostos. De modo algum. Maria se parava para diante da palavra de Deus e dizia de forma muito simples. É lícito imaginarmos Maria, por exemplo, dando a resposta para Deus toda vez que se colocava diante da palavra de Deus. Tal como dizia o pequeno Samuel, como foi ensinado o pequeno Samuel a responder a Deus. Fala, Senhor, o teu servo escuta. Pela resposta que Maria dá ao anjo, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra, nós podemos perceber que esta era uma atitude constante dela, de toda a sua vida. Então, antes mesmo daquele momento, do momento da anunciação, é lícito que nós enxerguemos Maria sempre diante da palavra de Deus, dizendo, fala, Senhor, a tua serva escuta. Maria consegue ver a beleza da palavra de Deus, ainda que seja uma palavra palavra de cruz. Ainda que seja a palavra que transmita a sabedoria da cruz. Maria consegue enxergar a beleza da palavra de Deus e tem sempre a palavra de Deus diante de si. Vigia com a palavra, vigiava com a palavra. E vigiava a palavra e trazia no seu coração. Por isso que essa é uma atitude que nós vemos presente em Maria. Era a atitude constante da sua alma. Peçamos ao Senhor a graça de guardar a sua palavra no silêncio, com reverência, tal como nos ensina São Gregório Magno. Guardar em nosso coração silêncio e com reverência. E como nos dizia Bento XVI, a palavra de Deus deve habitar em nossos corações, tornando-se critério e inspiração para todos os nossos projetos e ações. Você costuma fazer isso? Trazer a palavra de Deus como critério para as suas ações, para os seus projetos, para as suas inspirações? Aliás, ela é a sua inspiração. Seus planos de vida, os seus projetos de vida são baseados na palavra de Deus? Você já o faz isso de forma constante e, vamos dizer assim, através de um instinto sobrenatural, pelo fato de a palavra habitar em seu coração. Ela habita, ela não é uma estranha, ela é a inquilina constante do seu coração, da sua alma, de modo que
Ouvi-la já faz parte do seu dia a dia, guardá-la já faz parte do seu dia a dia, de modo que as decisões tomadas, as ações realizadas refletem esta palavra. Os projetos traçados são baseados nesta palavra, palavra de Deus. Esse é o questionamento que você precisa fazer. E que o Senhor ajude você a ter sempre a palavra diante dos seus olhos e guardá-la no seu coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Fique na paz do Senhor.